Em uma reunião extraordinária aqui no plenário, o prefeito Clodoaldo Gazeta conversou com os vereadores e a mesa diretora para a tomada de medidas urgentes em relação à questão da pandemia e garantir, inclusive, modificações rápidas, emergenciais, especiais, extraordinárias, aqui no plenário da Casa, caso isso seja necessário, e algumas medidas já estão sendo necessárias neste momento. Os vereadores decidiram, em conjunto com o Poder Executivo, por exemplo, que já na próxima segunda-feira será realizada uma sessão presencial, a última nestas condições. A modificação no regimento interno vai permitir, apenas em casos de calamidade pública ou de situações de guerra ou de pandemias como essa, que sejam possíveis que os prazos de projetos de lei, especificamente dos casos relacionados ao socorro ou de situações emergenciais da saúde pública sanitária coletiva, possam não ter os prazos mínimos de tramitação obedecidos. Ou seja, o plenário da Câmara vai extraordinariamente votar na segunda-feira uma modificação com a inclusão no regimento interno para situações específicas relacionadas a essas situações. A mudança no regimento trata dos casos de pandemia, instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções ou guerra, para os quais fica permitida a convocação e realização de sessões extraordinárias sem a necessidade de cumprimento dos prazos mínimos previstos na legislação. Já na segunda-feira, com a aprovação deste projeto prevista no acordo entre todos os vereadores, o plenário da Câmara, com os 17 representantes populares, vai definir pela convocação de 2 sessões extraordinárias logo em seguida à reunião já da segunda-feira às 13 horas aqui no plenário, sem a presença do público em razão da contenção da proliferação do vírus Covid-19, para que essas medidas já entrem em vigor a partir já da segunda-feira, como situação emergencial extraordinária, como está ocorrendo. Com isso, os vereadores poderão também votar projetos de lei com pautas a serem submetidas pelo Poder Executivo exclusivamente para assuntos relacionados ao ataque à epidemia. Por exemplo, o prefeito já adiantou aos vereadores que será necessária uma modificação para a transposição emergencial de recursos para a compra de insumos relacionados tanto à higiene quanto ao combate do Covid-19 aqui no município. E essas modificações não podem esperar o tempo regimental dada a situação emergencial. O plenário vai propor esta votação para que este projeto de lei seja votado em primeiro e em segundo turno já na segunda-feira. A Câmara também decide, de forma emergencial, fechar a entrada do público que já estava determinada também para os servidores em caráter emergencial por 30 dias. Apenas situações específicas, como, por exemplo, a colocação de funcionários para a transmissão desses conteúdos, será prevista. Outra medida adotada pela Câmara, que será analisada na segunda-feira, é a possibilidade de realização especial de sessão virtual, sem a presença dos vereadores em casos específicos de calamidade pública, como é o caso do Covid-19. Neste caso, será possível, através da alteração do regimento, a formação de um grupo específico pela internet, fechado, para a votação virtual, como já está sendo adotado por outros poderes legislativos. Todas essas modificações estão previstas para serem adotadas na segunda-feira e por 30 dias, até que novas orientações sejam dadas em caráter extraordinário, serão informadas. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.